Bom, boa noite a todos. Eu, na verdade, estava imaginando mais uma rodada de conversa sobre o filme. Acho que esse filme é suficientemente contundente para... Acho que eu vou ficar em pé. Dispensar um comentarista. Devia, na verdade, eu vou tentar abrir espaço para isso, suscitar a possibilidade de trazer à tona a multiplicidade de impactos que o filme provoca. Portanto, eu só vou fazer uma fala inicial a partir de um dos múltiplos ângulos que esse filme me provoca a pensar. E gostaria de ouvir outras possibilidades também de multiplicar o filme, né? Porque eu acho que é um pouco isso que está em jogo, né? O filme carrega uma tese forte, mas não é uma tese no sentido acadêmico. Não está sob o mesmo regime de verdade, né? O filme acaba dizendo a que veio, qual é o seu regime de verdade, né? Acaba dizendo que o que está em jogo hoje, de certa forma, é trazer uma verdade que choca, é chocar. Quando o sujeito diz, um dos personagens ali, uma das pessoas que estão comentando, na verdade, o estado de coisas, diz que as imagens não são necessárias para as pessoas que vivem isso. Essas imagens são necessárias para a produção de um outro efeito, né? E o filme, de certa forma, é a cristalização desse outro efeito, a possibilidade de provocar pensamento e engajamento. É por esse ângulo que eu gostaria de pensar o que me pareceu ser a tese principal do filme, que me parece que na verdade, a forma como esse filme me move. Basicamente, o filme trabalha o tempo, expõe uma temporalidade das vivências negras desse processo da escravidão e da pós-abolição, que é difícil de sustentar em palavras. E o filme faz isso evocando através de imagens. Basicamente, o que o filme está nos dizendo teve a escravidão, teve a abolição, muita coisa mudou, mas continuou tudo o mesmo para essa raça contra o qual se moveu uma guerra, que a fabrica enquanto raça inferior. Então, me parece que o choque que o filme provoca, o primeiro choque que provoca em mim, reside na ideia, na possibilidade de se agregar um conjunto de imagens e essas imagens trazerem a verdade de que os negros nos Estados Unidos, certamente não menos do que no Brasil, continuam sob um regime de opressão tão violento quanto a escravidão. Eu acho que isso é chocante. É chocante quando, sobretudo, o cara diz, olha, um dos comentadores, né, diz, as pessoas olham para o tempo da escravidão e dizem, pô, como é que as pessoas conseguiram tolerar esse intolerável? Que as pessoas serem transformadas em propriedades, serem animalizadas, serem violentadas da forma como foram violentadas. E, de certa forma, o choque, a provocação nós não estamos hoje vivendo de novo com o insuportável da escravidão nas suas transformações, com a mesma condescendência, com a mesma indiferença, outro conjunto de atitudes que não mudam,
o fato de que continua eclodindo nesse continente a desqualificação sistemática. Por isso o filme é potente na sua fase final, ao trazer justamente essa condensação nessa frase-chave que é: a vida dos negros importa, né? Então, o que está em jogo basicamente é isso: desqualificação sistemática desde a escravidão das vidas negras. Então, me parece que o filme pode ser lido sob uma perspectiva de um filme sobre um tempo que não passa, sobre a longa duração do processo de exposição dos corpos negros a um sistemático processo de desqualificação. Isso é o que o filme tenta mostrar, que sendo insuportável, sendo o insuportável, com o qual às vezes a gente ouve pessoas dizendo: tudo bem, os negros foram escravizados, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso aconteceu há 100 anos, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Por que eu tenho que pagar por isso? Isso surgiu muito com relação à questão das políticas de cotas, né? Isto é, pode ser que a escravidão tivesse sido insuportável. A imagem da escravidão insuportável, a imagem daquele sujeito com as costas lanhadas, né, pelos chicotes, pelas chibatas, pode ser insuportável. A questão é que isso era apenas tão insuportável quanto as formas sistemáticas de desqualificação da vida negra hoje. Então, não se trata de antigamente eles fizeram, eu não tenho nada a ver com isso. É o que você tem a ver com isso hoje, com aquilo que continua acontecendo da mesma forma. Essa é a tese do filme. Da mesma forma. É isso que... é para isso, esse é o ponto para o qual os filmes nos jogam. Diante da insuportabilidade, né? Tem um acontecimento. Esse acontecimento dura 5 séculos e esse acontecimento é insuportável. É insuportável para qualquer sentido de humanidade. Então nós estamos todos mergulhados no inumano. Por esse fato de 5 séculos, de uma relação promíscua com a insuportabilidade. Então, é um filme para chocar e para fazer pensar, não um filme para defender uma tese. Se poderia dizer que a tese de que o encarceramento massivo hoje resulta de transformações de estratégias relacionadas ao processo de falência da escravidão, do sistema baseado na escravidão do sul dos Estados Unidos, com a abolição da escravidão. E que, na verdade, se trata simplesmente de uma transformação de uma mesma lógica econômica de exploração sistemática da mão de obra negra. E por aí se poderia qualificar o filme, eventualmente, de economicista, de colocar uma ênfase excessiva numa estratégia de exploração econômica. Mas, na verdade, eu tenderia a ver o filme como um filme que, agregando um conjunto de imagens em torno de teses, tornando um conjunto de teses passíveis de serem potencializadas por um conjunto forte de imagens, o filme acaba disparando um conjunto de possibilidades de leitura para esses 5 séculos da insuportabilidade. Mas o filme fecha em torno de um núcleo central, né? O núcleo central é o fato de que a exploração econômica dessas grandes corporações ligadas ao encarceramento, ligadas à privatização dos presídios,
se constitui apenas como uma das estratégias, entre outras, de tornar as vidas negras, os corpos negros, corpos passíveis de serem arrolados numa série de estratégias de, por um lado, desqualificação e promoção racial, portanto, produção de um continente como o continente de uma supremacia branca. E, simultaneamente, de produção de um conjunto de pequenas vantagens. Então, tem alguns momentos críticos no filme extremamente interessantes, justamente para evitar a ideia de que o que está em jogo é apenas uma tese. Então, no momento em que existem movimentos contra a guerra do Vietnã, em que lideranças negras estão surgindo, estou detonando, lideranças negras estão surgindo e isso representa uma ameaça, cresce um medo, né, da possibilidade de emergência de um movimento de requalificação das vidas negras. Então você tem a entrada dessa pequena peça. O tempo todo, o que me parece interessante no filme é como pequenas peças, nomeadamente a terceira emenda, são peças estratégicas para a produção de grandes efeitos sobre justamente essas vidas desqualificadas. Então você tem a terceira emenda, uma pequena cláusula dizendo, olha, as pessoas desse país são livres, esse é um país de liberdade, ninguém mais pode ser escravizado, a menos que, sob punição, tendo que pagar por um crime. Essa exceção coloca o conjunto das vidas negras sob estado de exceção. Então, a frase-chave do Malcolm X é: a gente não fomos trazidos para esse país para sermos cidadãos. O que nos esperava aqui não é cidadania, não é igualdade, não é... Fomos trazidos para sermos sistematicamente desqualificados. Portanto, com as vidas transformadas em instrumentos para, motivos para. Então é isso, uma pequena peça, a 13ª emenda, funciona o tempo todo, volta e meia, ao longo de um século, como passível de produção disso. Não é tanto passível de que as vidas negras sejam reescravizadas, mas passível de se colocar as vidas negras como corpos em estado de exceção, corpos despidos de direitos. Então, a jogada seguinte, que é o da criminalização das drogas, justamente a genealogia é potente, porque nos mostra justamente isso, olha. Havia duas opções, né? Poderia ser um problema de saúde pública, mas era interessante transformá-lo num problema de polícia, num problema criminal. Por transformando um problema criminal, você tinha como reatualizar o dispositivo de transformar as vidas negras em corpos em estado de exceção, corpos sobre os quais se pode cometer toda a sorte de abusos, porque não são corpos protegidos pela lei. Então, o que me parece interessante no filme é justamente esse jogo entre as teses. Na verdade, os comentaristas são os próprios personagens que estão sendo mobilizados. Eles produzem as teses sobre as imagens. Então, daí a neutralidade do lugar da produção das teses, né? Eles não estão na casa deles, não estão na academia, não é um cara que está no seu escritório, ele está quase que sobre um fundo neutro, em que tudo o que eclode dessas pessoas são as teses, essa multiplicidade de teses. E as imagens, elas provocam justamente isso, uma potencialização dessas teses. E por aí se produz um outro tipo de verdade. A gente não pode esperar desse filme que ele seja um filme demonstrativo, discutir se de fato houve uma estratégia, um projeto de tornar os corpos negros disponíveis para o trabalho forçado depois de
né, da abolição da escravidão, de mais de um século da abolição da escravidão, é pedir para um filme que ele seja uma tese do tipo que a gente faz aqui. Não é esse o trabalho do filme. O que o filme faz é justamente provocar através de imagens, de uma relação entre imagens e teses, um outro efeito de verdade. Um outro efeito de verdade que só é possível porque justamente eclode como sentido esse acontecimento. A insuportabilidade do processo de desqualificação de vidas negras ao longo de 5 séculos. Então, de certa forma, eu gostaria de ler o filme como uma convocação a nos colocarmos diante de um presente longo. Porque a gente tende a se colocar, o historicismo, a ideia de uma linearidade histórica, nos convoca a pensar que os eventos aconteceram, passaram, e que nós estamos seguindo para novos eventos, e geralmente nós pensamos essas sequências como um progresso em direção a um estado mais humano, melhoramos, não estamos mais no tempo da escravidão. O convite do filme é: estamos num único, longo presente. O presente da produção sistemática de uma raça, da invenção sistemática de uma raça, como um conjunto de corpos dispostos para serem humilhados, desqualificados, pilhados, mortos, num aquém do humano. Esse nosso presente, essa contemporaneidade da escravidão, esse é o convite não apenas a pensar, mas a agir. Então o filme tem esse momento em que diz: olha, hoje não. Que um dos pontos fortes da narrativa é eles não teriam feito isso conosco. O que está em jogo parece ser extremamente onipotente, a força da mídia impondo desde o mito original da nação, que articula a ideia do negro recém-saído da escravidão como sujeito perigoso, que precisa ser vigiado, controlado e morto, aprisionado. Desde o filme até as subsequentes reelaborações da ideia do negro perigoso na mídia, parece que a mídia é onipotente, né? Mas tem um momento do filme, dessa narrativa, que o cara diz basicamente isso: olha, eles não teriam feito isso conosco, só pela força ideológica das ideias perpassadas pela mídia. Foi necessário que eles ceifassem pela força da polícia toda uma geração da década de 50 e 60 de lideranças negras. Então, é uma articulação de força física e uma poderosa mobilização de ideias que produziram isso. Esse estado de repetição da escravidão como um pedaço da história da desqualificação dos corpos negros pelo encarceramento em massa. Mas aí a saída do filme, não vou tomar muito tempo, a saída do filme é justamente eu gostaria de ver esse filme como um filme de engajamento, um filme engajado, né? E o convite do filme, enquanto um filme engajado, é: hoje não vai dar mais para eles ceifarem as lideranças negras, porque cada um de nós pode se transformar no nódulo de um processo de produção potente de denúncia, porque basta um celular filmando uma cena da polícia abusando, que todo mundo tem que lidar com o fato. Tem que lidar com o fato de que o humanismo branco fracassa escandalosamente nas bordas da virada do século XXI, numa série de eventos, né? Como isso, pessoas sendo mortas pela polícia de forma brutal e vergonhosa, processos como o do cara que
de novo, uma pequena peça vira um estratagema de produção em massa de desqualificação, como um projeto de lei para tornar as armas mais vendáveis, nessa articulação promíscua entre corporações e políticos, que faz com que, justamente, na defesa do seu território, um branco possa perseguir um jovem negro e matá-lo, e sair inocentado, quando um negro, na mesma circunstância, seria penalizado com prisão perpétua ou linchamento. Não? Então, eu gostaria justamente de terminar dizendo isso, olha, quando nas bordas da Europa, no Mediterrâneo, algo em torno de 350 mil pessoas anualmente morrem naufragadas, o que está naufragando é todo o humanismo branco. E esse filme é um convite a pensar que essa moral, essa ideia da terra, da liberdade, da defesa da liberdade, da igual dignidade humana, etc., não nos convence mais. E a nossa humanidade, todos nós, precisa ser reconstituída, porque ela está em farrapos diante da insuportabilidade do acontecimento. Acontece com os negros, mas daí a pouco está acontecendo com os latinos. Daqui a pouco pode estar nas bordas da tua casa o insuportável. Então, vejo o filme como um convite ao engajamento. A impossibilidade de falar nós os negros, ao mesmo tempo que os nossos corpos são sistematicamente expostos à morte, despidos de direitos, a nossa possibilidade de gritar e dizer, bom, afinal, nós os negros, ela é sistematicamente anulada. Então, o que está em jogo é justamente a possibilidade de produzir de outro modo esse lugar de enunciação. Se não é possível, isso tem a ver com a situação brasileira, né? Quando você vai dizer, nós estamos nas mesmas circunstâncias, as pessoas sempre se levantam para lembrar, mas tem brancos pobres também. Então não dá para formar o nós. O filme, de certa forma, ele me parece que justamente se produz como um documentário, produz uma tese, em cima desse emudecimento. Se trata de pura imagens, aí que não se faz toda uma montagem, tem uma narrativa subjacente, carrega uma tese, mas essa tese ela não é enunciada pela diretora do filme. Essa tese ela é fragmentada numa série de falas de um conjunto de pessoas que parecem articuladas. Então, em torno desse emudecimento, dessa impossibilidade de falar nós, os negros, que a questão das imagens desses corpos me parece importante, justamente porque na impossibilidade de enunciar enquanto sujeito, eclode o corpo mutilado, como lugar de uma enunciação da brutalidade, do modo como a nossa inserção na modernidade eclode. Então, desde esse prisma, me parece que justamente a impossibilidade de dizer o nós os negros, tem a ver também com o fato de que, quando você vai falar nós os negros, alguém vai te lembrar, pô, você está importando dos Estados Unidos um negócio que não tem nada a ver com o Brasil. Portanto, teria uma realidade dos negros brasileiros, dos negros colombianos, dos negros nos Estados Unidos, etc. E, de novo, a impossibilidade de dizer nós, esse nós que se constitui diante do acontecimento, que é
aquilo que eclode, esse processo de guerra racial, que simultaneamente nos fabrica enquanto negros, porque nós não o éramos antes da invasão europeia. Então, esse processo, diante dessa impossibilidade, aquilo que pode eclodir por esse conjunto de imagens, tá? Aí a repetição é interessante, tanto no espaço quanto no tempo. E aí o jogo de imagens final ali, trazendo um conjunto de imagens século XIX, e trazendo na sequência imagens do século XX, mostrando uma certa indiscernibilidade. Às tantas você não sabe onde você está, né? A não ser pelo contraste entre o colorido e o preto e branco, né? Mas a brutalidade é a mesma, a desumanidade é a mesma, né? Essa é uma ideia interessante de explorar, que a indiscernibilidade entre passado e futuro nos coloca diante de um imenso grande presente, o presente do acontecimento. E diante desse acontecimento, que é o tráfico de escravos e tudo que lhe sucede, enquanto um longo presente, e diante desse acontecimento que é necessário fazer eclodir um nós que enuncia, que diz justamente isso: olha, acontece lá, acontece cá, acontece a esse nós, da mesma forma. Isso só pode ser produzido justamente por esse emudecimento, só pode ser produzido pela corporalidade. É como se espiritualmente estivéssemos emudecidos. Então a gente precisa fazer explodir o corpo num conjunto de imagens. Essas imagens entorpecem, paralisam os movimentos, podem não provocar imediatamente o engajamento. Me parece que existe uma possibilidade de, no final ali, ele está solicitando as imagens, né? A família concedeu o direito de usar essa imagem. Me parece que na exposição dessa imagem eclode um negócio que é da maior importância em termos de possibilidade subversiva, que é a possibilidade de tornar de novo possível uma experiência, uma experimentação da condição de sujeito. O sujeito desse corpo mutilado é um sujeito trans, continental, abarca todo o estar na diáspora dos africanos. Então, eu não subestimaria, para responder a tua questão, o poder dessas imagens. Não é o que movimentos provocam, mas o simples fato de instalarem a possibilidade da insurreição contra a imagem, contra as imagens, contra as ilusões, de provocar isso, a justiça, o sentido de justiça ocidental como ilusão. A ideia de que na superfície dessas nossas disputas democráticas, esses nossos exercícios de liberdade, etc., está o imenso processo de escravização de toda uma raça por 5 séculos. Foi movida uma guerra contra uma raça. E ninguém ainda decretou o estado de paz. Então a possibilidade de dizer estamos em guerra, nos está sendo movida uma guerra. Isso é potente. E isso só eclode através de um conjunto de imagens. Porque se eu parar aqui para dizer nós os negros, vão surgir uma série de exercícios hermenêuticos que vão desconstruir esse nós imediatamente. Boa noite, sou o Luiz. Eu avaliei vendo assim, o vídeo e percebendo alguns aspectos do filme. Eu achei muito importante ressaltar também que não aparece de forma bem transparente, mas se a gente parar para reparar que o conservadorismo ele também tem muito apoio, muito relacionado com a desqualificação do negro na sociedade, como eu tinha dito antes. Isso
isso pode decorrer de acordo com como as colonizações foram feitas, né? Como o Império Europeu veio colonizando os lugares e em busca de capital, fazendo assim o negro ser mais um pilar para o crescimento tanto econômico. Então, quando eu vejo alguém se dizer conservador no seu discurso político-econômico, eu não vejo só esse aspecto econômico no discurso da pessoa, né? Como o Trump apareceu ali em alguns trechos e como mais um candidato em 2018 vai se candidatar, e que a gente sabe muito bem, né? Aqui no Brasil, eu vejo essa pessoa também apoiando uma política que afeta o negro como desqualificado no mercado, como presente, né, que ainda estamos vivendo da escravidão no negro na sociedade. Umas duas, três pessoas. Passando aqui. Meu nome é Helena, eu sou professora na Restinga, uma escola pública. E eu acho que não é muito diferente da realidade dos meus alunos o que a gente assistiu agora, assim, não sai fora da realidade dos meus alunos. E pensando na realidade brasileira e pensando nessa questão das peças, assim, o quanto as instituições, né, dentro do Estado vão reproduzindo isso e vão acabando desmantelando qualquer possibilidade do meu aluno que é negro entrar numa universidade, e quanto nós, universidade aqui, faz parte da instituição, né, replicamos esse discurso e desmantelamos o tempo todo a possibilidade dos nossos alunos em sala de aula de deslumbrar um outro que não seja esse, né? Que não seja parar, os pais foram parar na cadeia, os avós e a reprodução toda que tem uma periferia urbana, né? O tempo todo. Assim. E o quanto a gente não se olha quanto branco, né? E quanto essa branquitude ainda não chegou na universidade, assim. A gente ainda não está discutindo branquitude, a gente está discutindo a questão negra, e não pensa nessa relação que os brancos, aonde estão os brancos nessa história toda, e que relação é essa que perpassa o Estado brasileiro como um todo, e acaba com o desmantelamento todo da escola pública, agora com uma reforma do ensino médio. Que a escola privada diz que não vai mudar sua forma de ensinar, os seus conteúdos, mas a escola pública é obrigada a mudar. Então a gente tem uma lei, a gente tem uma manutenção o tempo todo desse status quo, que a gente sabe quem é, são os brancos e a elite, né? E a gente acaba, na universidade eu sinto assim que ainda tu pega um livro didático, por exemplo, falando que sobre a questão da invasão do continente americano, falando que estou descobrindo o outro, um livro de sociologia do ensino médio. Então, eu acho que é um sistema todo que a gente, é dessa forma de engajamento que me provoca, assim, o que eu vou fazer a partir de agora, o que eu estou fazendo enquanto universitário, branco, dentro de uma instituição e dentro de uma escola pública. Acho que a gente pode, e é um espaço para discutir isso também. Tem uma outra fala ali? Tem alguém atrás ali, não? Eu tenho uma pergunta para ti. Ali quando a diretora mostra o alinhamento de pensamento do Partido Republicano e do Partido Democrata, quando o Clinton tem que adotar de uma determinada perspectiva extremamente conservadora com relação à segurança pública, e é por aí que ele vence a eleição. Ele abandona, certo? O Partido Democrata abandona uma perspectiva de liberal, né, com relação à segurança, e somente por aí que o Partido Democrata, que o Clinton vence. Como se existisse um certo medo, né, na sociedade americana, uma coisa meio, né, não muito clara, mas que se tu capta exatamente o que é esse, digamos, medo disseminado na sociedade, tu vence uma eleição. Queria possível um comentário. Articulando um pouco essa fala sobre a questão dos conservadores, me parece que o filme trabalha bem uma certa indiscernibilidade entre democratas e republicanos. Tem a ver com o fato de que, sempre que for estratégico, as vidas negras desqualificadas vão ser usadas.
por qualquer um dos lados, conservadores ou revolucionários, elas vão ser usadas para estrategicamente se conseguir vantagem. Grosso modo, os democratas vinham perdendo sistematicamente desde que Nixon tinha reatualizado aquele filme profético, né? O tipo de profecia autorrealizadora, que é o nascimento de uma nação. Então, perdemos sistematicamente, justamente por essa evocação de um medo disseminado, que tem a ver, me parece, e aí são os limites de um filme em relação, sei lá, a uma tese, é que justamente o filme é capaz de nos dizer o quanto o medo está disseminado. Mas não pode, nesse momento, nesse único filme, nos evocar os lugares em que o medo se apoia para construir processos de subjetivação. Na verdade, as pessoas estão se pensando, se subjetivando enquanto raças superiores e inferiores, a partir justamente dessa mobilização do medo. Então, esse medo é interpelativo, de certa forma, te pergunta e te leva a um processo de se situar racialmente. Então, diante desse medo que, de certa forma, vai gerando na comunidade negra uma certa culpabilização, autoculpabilização, né? De fato é necessário, os nossos jovens estão fora de controle, e gerando justamente aquela ideia que a mulher diz, olha, felizmente os caras estão presos, né? Se não tivessem presos estariam aqui pelo meu bairro, né? Então melhor tê-los presos. Então, eu gostaria de pensar que esses processos, eles são constitutivos, eles não são antecedidos por raça, eles são constitutivos do ser racializado. Então, é o medo que racializa. As pessoas não têm medo porque são brancos. É no ser branco que o medo entra como um processo de se auto-afirmar como... ou é uma parte desse processo de se constituir como racialmente qualificado, portanto, ser interpelado enquanto dotado de raça. Então, me parece que justamente aí temos de novo essa ideia do pequeno dispositivo que pode ser tão estratégico a ponto de gerar tragédia para milhares de vidas. Né? Bom, um cara simpático, né? Se dá conta do fato de que se não fizer um discurso mais duro quanto à violência do que o discurso que os republicanos estão fazendo, ele não vai ganhar a eleição. O que eu posso fazer de mais duro? Vamos montar um negócio da terceira condenação. Na terceiro ato criminoso, você não sai mais da cadeia. Um dispositivo legal, funciona, dá para ganhar a eleição. A consequência disso é geração inteira de crianças sem pais. Mas isso é estratégico e pode ser usado porque justamente visa ou acaba tendo efeitos passíveis de serem previstos, só que num conjunto populacional já corporalmente desqualificado. É como se tudo fosse passível de ser feito, desde que seus efeitos mais perniciosos sejam sobre o segmento negro. Então, é por isso que essas pequenas peças funcionam. Daqui a pouco, e essa é a parte, digamos, mais aterrorizante do filme, os caras estão dizendo, daqui a pouco vira estratégico, justamente usar o discurso do caráter ineficiente desses monstros que são os presídios, do caráter desumano dessas estruturas, vamos mudar esse troço, o que é que a gente faz? Aí se vocês lerem Foucault, da cidade empesteada, né?
né, daquele regime sistemático de violência, a gente pode imaginar o que aguarda a comunidade negra daqui a pouco. Né? Você não precisa sair de casa para estar preso. Vai ter indústrias lucrando com o fato de um pequeno jovem negro estar sendo seguido por GPS, por uma tornelezeira. Então, é nesse ponto que me parece que o filme se abre para justamente tornar possível de novo enxergar, olhar para o furacão, enxergar o insuportável. O insuportável está eclodindo de novo, de uma forma extremamente monstruosa. Né? O equacionamento pode ser isso, uma pequena peça razoável. Prisões são desumanas, os presídios atuais são desumanos, estão superlotados, extremamente caros, lugar de todo tipo de selvageria. Vamos acabar com isso. E vamos botar um negócio pequeno aí, simpático, o cara não precisa ir preso, está ali no meio da família, tá ali, etc. Vigilância absoluta. Vidas seguidas por GPS. Isso torna a escravidão um negócio meio levezinho. Assim. A ideia básica é que, o que me parece que esse filme acaba me provocando é a ideia de que nunca foi pior do que agora. Sempre foi muito ruim para nós. Alguma outra questão? Dúvida? Todos viram? Tu viu Selma, não? O filme? Não. É que é interessante comparar com esse. Tipo, Selma, a diretora, ela foca numa liderança, né? No Martin Luther King. Nesse filme, como tu falaste, é um convite ao engajamento, aí quer dizer, é um engajamento já disseminado, né? Quer dizer, não vai estar focado numa única liderança, vai passar por redes sociais, enfim, por produção de imagem que cada um pode fazer, questionar. É interessante a gente pensar também como o tipo de modelo de liderança que o Black Lives Matter propõe. Era uma hashtag do Twitter que foi criada por três mulheres. E uma das pautas, digamos assim, do que posteriormente iria se tornar um movimento seria justamente essa questão de não ter exatamente uma liderança fixa e quebrar com aquela tradição dos movimentos negros americanos que eram pautados em figuras heterossexuais masculinas, né, como Martin Luther King, como Malcolm X, enfim, tantos outros dos Panteras Negras. Então é um movimento que tenta, não apenas essa questão da mobilização, mas tentar uma nova forma de mobilização que tem que pensar a própria estrutura econômica dos Estados Unidos, a própria estrutura patriarcal daquele espaço. Seria isso? Bom, agradecer ao professor dos Anjos pelos comentários e tal, e agradecer a todos vocês e o convite à próxima sessão do Cine Clube, que será o filme do Glauber Rocha, o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Grande Glauber Rocha, um clássico do cinema nacional, que será dia 18, a gente vai marcar direitinho, mas inclusive dia 18 de maio. Então fica o convite a todos vocês. Até a próxima.